Então, nós vamos começar pelo mais simples. Bem, ele pode se apresentar de forma límpida e incolor nos cães e gatos e levemente amareladas em herbívoros, que são os ruminantes e os equinos. Eles podem apresentar pequenas quantidades de proteína total, que normalmente são inferiores a 2,5 gramas por decilitro de líquido, poucas células nucleadas, vão ter também o pH alcalino, a densidade abaixo de 1017 e, se houverem células, as células predominantes são as células mesoteliais, que são as células presentes mesmo na cavidade, na sua forma normal. Pouquíssimos linfócitos e neutrófilos quando houver íntegros e raros macrófagos e hemácias. Por que eu estou falando que são raros e são poucas células? Porque normalmente esse tipo de derrame, que nós vamos classificar ele como um transudato puro, é proveniente de quadros de hipoalbuminemia, como eu já falei anteriormente para vocês, que é uma das causas de origem de derrame cavitário. A diminuição da albumina leva ao extravasamento de líquido do vaso para a cavidade. Com isso, pode levar junto algumas células presentes na corrente sanguínea, mas na sua forma normal. Não tem nenhum tipo de atividade inflamatória. Então, o transudato puro, ele é considerado um transudato de origem não inflamatória. Bem, o segundo tipo, nós vamos ter neutrófilos não degenerados em pequena quantidade, mas eles já aparecem mais do que no transudato puro. Nós vamos ter as células mesoteliais reativas, mostrando o início de um processo inflamatório. Nós vamos ter pequenas quantidades de linfócitos e macrófagos, e muitas vezes esses linfócitos podem estar reativos. Aí o seu aspecto já vai passar de leve a moderadamente turvo, ou seja, ele deixou de ser límpido e já começa a ficar de leve a moderadamente turvo. Por quê? Porque eu já tenho uma presença maior de células. Eu já vou ter uma quantidade moderada de proteínas, que é em torno de 2,5 a 3 gramas por decilitro de líquido. E aí eu vou ter a predominância dessas células mesoteliais reativas, neutrófilos íntegros e hemácias, porque isso é o início de um processo inflamatório, que a gente classifica como transudato modificado. Ou seja, se nós pensarmos no nome, o transudato puro é pura e simplesmente por uma deficiência de proteína. Quando eu passo para transudato modificado, eu já tenho um início de um processo inflamatório, que já está começando a ser caracterizado pela reação de algumas células presentes e pelo aumento da quantidade de proteínas, porque a maioria das proteínas inflamatórias vão estar presentes e aí aumenta essa quantidade de proteína, ok? E aí nós teremos um transudato modificado. Nesse caso aqui, já é importante que nós façamos a contagem total de células nucleadas, que nós vamos ter um aumento significativo em relação ao transudato puro. E por fim, nós vamos ter sim um outro tipo de líquido com formação ativa e de origem inflamatória, com aumento de conteúdo de proteínas e células também sanguíneas. A cor pode ser branca, rosa, âmbar, vermelha. Nós vamos ter um pH ácido pelo processo inflamatório instalado em si. O aspecto sempre vai ser turvo. Nós vamos ter uma densidade alta acima de 1025 e também uma quantidade de proteína alta devido ao processo inflamatório e pela quantidade maior de células inflamatórias que nós vamos ter nesse derrame. E aí a gente classifica como acima de 3 gramas por decilitro.
As células predominantes vão ser as células mesoteliais reativas, neutrófilos já degenerados, podemos ter bastante macrófagos, pode haver ou não, e isso é extremamente importante, a presença de bactérias. Bem, por que isso é extremamente importante? Porque esse tipo de líquido é classificado como um exudato. Só que, se eu tiver a presença de bactérias, é classificado como exudato séptico. Porém, se não existir a presença de bactérias, eu vou ter um exudato asséptico, ou seja, um exudato apenas de origem inflamatória, sem contaminação. E isso é de extrema importância porque, como eu falei para vocês no início da aula, algumas situações onde eu tenha derrames cavitários de origem exclusivamente inflamatórias, a gente vai ter uma característica desse líquido amarelado, sanguinolento, porém sem a presença de bactérias. E aí eu vou classificar, obviamente, como exudato asséptico, ok? Bem, por fim, pessoal, para ajudar a vocês, a gente tem essa tabela de classificação dos derrames, onde, depois de você coletar, avaliar laboratorialmente e inserir os dados aqui na tabela, você vai poder classificar os 3 tipos de exudato, transudato modificado ou transudato simples ou transudato puro, de forma simplificada, avaliando a quantidade de proteína, a contagem total de células nucleadas, a densidade, a presença ou ausência de bactérias e os tipos celulares predominantes. Então, com isso, pessoal, a gente consegue fazer essa classificação de forma simples, rápida e eficiente. Para quê? Para que o clínico possa atuar no seu paciente de forma adequada, de acordo com o derrame que ele está apresentando para ele. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.